do atual momento, a legislação brasileira é esta. É interessante perceber que tudo isso que o Código Civil, a lei brasileira, a lei dos direitos humanos, vem falando da concepção, da vida que começa com a concepção. Isso tudo a Bíblia já falou, a igreja já vem falando há muito tempo, o catecismo da igreja já tem isso como doutrina há muito tempo, né? E às vezes precisa criar leis para que as pessoas possam perceber isso que o Jânio está explicando aqui para a gente e para os telespectadores, né? Mas a igreja já defende a vida, né, desde há muito tempo, né? Se formos ver lá em Êxodo 20, o 5º mandamento é não matar, né? Então aí a gente já pode perceber que seja no momento da concepção, seja depois do nascimento, seja na fase adulta, seja na velhice, né, que muita gente quer justificar aí também, né, a questão dos idosos, de eutanásia, de desligar aparelho, disso e daquilo. Verdade. Não interessa, é não matar. Não matar, né? Não matar sempre. Né? A vida ela tem que seguir o seu curso natural. Né? O fim não justifica os meios. Né? E nem tudo, já falei isso aqui anteriormente, nem tudo que é legal perante a lei é moral perante Deus. Né? Então acredito que... Nós estávamos falando de lei de Deus, lei dos homens... Então a gente precisa parar para analisar isso, porque se o fim não justifica os meios, né, por mais que tenha uma lei que ampare determinada coisa, nós temos que ver se a dignidade humana, né, daquelas pessoas que estão envolvidas não está sendo ferida. Né? E do ponto de vista legal tem dois aspectos. Né? Quando o Ministério da Saúde fala aí, o argumento que se utiliza é o seguinte, que há sem números de clínicas clandestinas de aborto, né, que praticam aborto e com isso sendo feito de forma despreparada, num ambiente insalubre, coloca-se em risco e a maior causa de morbidade feminina em razão da prática de aborto em clínicas clandestinas. O aborto, né? Porque são sempre clandestinos. São sempre clandestinos. Mas aí você veja bem, que Estado é esse que reconhece essa indústria de clínicas de aborto, que se declara incapaz para poder fiscalizar e fechar estas clínicas? Que Estado é esse onde qualquer pesquisa de opinião feita em qualquer cidade brasileira, a maior reclamação do seu povo, é quase que uma unanimidade nacional, é do sistema público de saúde, que ele não funciona? Esse Estado deseja investir-se dessa autoridade, e ele que é incompetente para fiscalizar e fechar as clínicas clandestinas, ele que é incompetente para fiscalizar e caçar o registro dos profissionais que, contrariando o juramento de defesa da vida, cometem o crime, e continuam aí com registro profissional, praticando o aborto. Vida normal. Né? Ele que é incapaz, através do seu aparelho estatal, de identificar, nem de identificar, porque eles cometem o absurdo de dizer que o Ministério da Saúde existe um cadastro de clínicas clandestinas de aborto, muitas delas chefiadas não por profissionais médicos, por aborteiros profissionais. Aborteiros profissionais que usam isso para viver, para sobreviver. E não se pune, né? E não se prende. Né? Então esse Estado, ele não tem capacidade, competência para avocar-se de uma política pública de segurança para a vida, quer da mãe, quer do feto, né? Daquele filho, daquela vida que está sendo gerada. Então, é redundante a gente poder estar discutindo essa matéria no Brasil. Eu digo sempre o seguinte, muitas das vezes a gente vê o Estado, aí quando a gente fala Estado, a gente fala de todo um sistema de política pública nacional, esconder-se atrás de uma discussão dessa. Verdade. Mas, a igreja é que é contra. A pergunta deve ser feita: o que o Estado faz para mudar esta realidade? Qual o programa de educação que nós temos para poder fazer essa inserção, essa inclusão social dessas pessoas que são vítimas de aborto? E o que a gente percebe é que essa situação, Adriano, também com você, que voltou toda a culpa para a igreja.
né? Exatamente. A excomunhão. Eu acho bispo. Assim, o bispo, a igreja é retrógrada, acusar a igreja é de tudo isso, quanto é jeito. Que igreja é essa? Né? E nós no curso de teologia, houve até alguém que falou, né? Mas e o aborto? Não, e o estupro? O estupro não é crime? O estupro, essa pessoa que fez o estupro ficou impune? Veio também esse questionamento. A igreja, Marilene, desculpa te interromper, a igreja ela vai dar sempre os conceitos, né, a respeito da vida. O que é a vida? Se a gente perguntar às pessoas na rua o que é a vida humana, qual o conceito de dignidade, muitas delas não vão conseguir dizer, não vão saber definir. Dentro da filosofia, que a filosofia está dentro da área da igreja, né, o filósofo Sócrates, né, lá na Idade Antiga, lá na Grécia, né, dizia que uma coisa, quando tem um determinado valor, né, que pode ser substituída, é porque tem um determinado valor, melhor dizendo. Agora, quando existe algo que não existe dinheiro que compre e que não pode ser substituído, isso significa que tem dignidade. E aí entra o ser humano. O ser humano ele não pode ser comprado, né? Ele não pode ser vendido. A dignidade humana não pode ser comprada. Então isso significa que ela tem valor. Se tem valor, tem dignidade. Isso Sócrates afirmava. Não vamos colocar só a questão da religião, porque as pessoas acham que a gente está usando um discurso religioso. Não, a própria filosofia conceitua isso. Se tem valor, tem dignidade. Se tem dignidade humana, né, a vida ela tem que ser protegida e mais promovida. Aí entra a questão do Estado, isso tudo que Jânio Mendes está questionando aqui. O Estado tem que criar meios para que a vida seja promovida, né? E não lutar para que o aborto seja feito, porque existem clínicas cllandestinas. Então, quer dizer, matar num lugar sujo não pode, mas num lugar limpo pode, né? Parece que dá para interpretar uma coisa assim desse jeito, né? Isso, quando o Jânio ia colocando, o que dá para a gente, né, dizer, bom, é porque é lá naquele fundo de quintal. Mas se for numa clínica limpinha, pintadinha, arrumadinha, aí pode, né? Então são umas coisas meio contraditórias. Televisão é muito rápido. Hoje, né? Eu queria falar um pouquinho, antes de terminar, da excomunhão. E perguntar para vocês, o bispo excomungou alguém? Não. No momento que a pessoa pratica o ato, ela automaticamente recebe a excomunhão. Não é o bispo que decreta a excomunhão. É o ato que a pessoa pratica que leva a pessoa à excomunhão. Né? Então, a excomunhão chamamos later sententia. Ou seja, no momento do ato. Né? Não é o bispo que diz, né, fulano, eu estou te excomungando porque você fez isso. Não. O próprio fulano, os médicos que participaram ali. No momento que realizou, eles romperam a comunhão com Deus e com a igreja, né, já que eles se diziam católicos. Né? Não é o bispo que diz que eles estão excomungados, é o próprio ato que eles praticam que levam à excomunhão. Né? Pena, né, gente? Tempo pouco, né? E a gente assim com um assunto, né, tão importante para estar falando sobre isso, para que você possa ter conhecimento, né, em todos os sentidos desse assunto tão polêmico que é o aborto, e que nós devemos lutar por essa situação, que ela nunca, né, chegue lá onde essas pessoas estão lutando tanto para que seja legalizado o aborto. Nós precisamos dizer o nosso não. O nosso não é só, como disse o Adriano, não estamos com um discurso só da igreja, não, mas nós, seres humanos, nós sabemos que matar é crime. E ainda matar uma vida indefesa, guardadinha lá no útero da mãe, pensa nisso. Nós vamos ficando por aqui. Adriano, muito obrigado. Obrigado a você, Marilene. Bom dia. A gente vai voltar a bater esse papo ainda. Vamos sim, porque tem muito assunto para a gente discutir. Muito assunto, né? Jânio, já chegou assim, né? Correndo, mas foi muito bom você ter vindo, né? Foi assim, colocações muito firmes e que a gente precisa conhecer. Ninguém, se a gente não conhece, a gente não sabe o que vai dizer, como vai ajudar, não é isso? Verdade, Marilene. Eu acho que o fundamental é o processo de conscientização, né? É preciso separar o papel da igreja do papel do Estado, né? A igreja tem por dever defender a vida e o Estado promover políticas públicas também de defesa da vida, porque o Estado só existe porque existe vida. Gente, um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser.
seguro há tanto calor. Ah, como é bom, doce lugar de amor. Sim, vou crescer e um dia correr